Bom dia, bom dia! Estão prontos e prontas para mais uma aula Corpo Livre, as vossas aulas semanais, para dar mais um passinho na vossa jornada de liberdade. Bem-vindas, bem-vindas! Olá, Ana Toscano, minha querida colega, como é que tu estás? Estamos aqui na 11ª aula. Eu acho que sim, não tenho a certeza. 11ª aula do Corpo Livre. Estou aqui à espera que o Instagram avise que eu estou em direto. E hoje vamos falar sobre o medo. É um tema que tenho aqui esta semana vindo a falar muito. Senti muita necessidade de falar sobre o medo agora nesta época. Senti mesmo um chamado, porque ao longo do tempo, com as minhas alunas e mesmo na minha experiência pessoal, com as pessoas com os meus amigos, as minhas amigas, com a minha família, com as pessoas em geral, não é? Noto sempre que o medo está sempre impregnado aí, não é? E eu queria muito, muito falarmos hoje sobre o medo. Tanto que, como vocês sabem, vou fazer um estudo que vai começar amanhã sobre um livro que me ajudou muito com os meus medos e como me ajudou. O livro é fenomenal e eu penso que vocês vão ver ao contrário, não é? A Viver Sem Medo. Nós durante 7 dias vamos estudar este livro e hoje realmente também vai servir aqui como um aquecimento para este estudo, que vamos aqui falar sobre um medo e é tão interessante como o medo está muito, muito aqui. Ele contagia aqui muitas das áreas da nossa vida, não é? Nós sabemos disso. Mas no tema de compulsão alimentar, de ter uma alimentação saudável, é realmente um estudo interessante. Quem está vendo aqui a gravação pode ir aqui pulando para a frente, porque eu vou aqui dar as boas-vindas às pessoas que estão a chegar. Vamos aqui para a nossa aula Corpo Livre, a nossa 11ª aula, e quem sabe este projeto ainda vai continuar, depende, não é? Vamos a ver depois como é que as coisas vão acontecer. E então, vamos começar a nossa aula Corpo Livre, e vamos falar nada mais nada menos do que o medo. E aqui eu queria falar sobre a importância do medo. O medo é o fator que um dos mais importantes fatores, por incrível que pareça, que nos manteve vivos e vivas até hoje, não é? Que fez a nossa espécie perdurar até hoje. É o medo que nos impede de irmos para situações de perigo. É um medo que tem uma importância, não é? Que faz com que o nosso corpo reaja de uma certa maneira a situações de perigo. E é isto que nos faz sobreviver. É isto que nos mantém vivas. Ok? Só que nós sabemos que o ser humano é complexo até a medula. E nem todos os medos nos fazem sobreviver. Aliás, muitos dos nossos medos nos impedem de viver. Nos impedem, efetivamente, de viver. Aqui eu queria começar por um assunto para irmos aqui, acompanhem aqui o meu raciocínio. Peguem aqui, retenham esta informação, que o medo
é uma emoção útil, pode ser útil, não é? Que nos faz sobreviver, mas muitos dos medos são doentios porque nos impedem de viver. E aqui, vamos aqui atrás no tempo. Quando o ser humano, na era do Paleolítico, não é? O nosso cérebro, neste tempo, nesta era, não era como é hoje. O cérebro foi evoluindo, foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E na era do Paleolítico, o nosso cérebro era um cérebro chamado primitivo, que é regido pelas nossas emoções primitivas, o medo, não é? Não é regido por emoções, aliás. É regido por algo primitivo. É o cérebro primitivo. E ele foi muito importante para nos manter vivos naquela altura, não é? Se nós não tivéssemos medo, nós morríamos. De qualquer coisa. Não era uma época muito perigosa. E nesta época foi-se desenvolvendo o medo da fome. E é isto que eu quero chegar. Nesta época, o maior fator de mortes era a fome. Porque nós não tínhamos comida assim, à toa. Se a gente não comesse aquele animal que passava pela nossa frente naquela altura, provavelmente nós morreríamos de fome. Morreríamos de fome. Passávamos tipo uma semana sem comer nada. Vocês estão a ver que nesta época o nosso cérebro era primitivo. Não é como hoje em dia, que o nosso cérebro está mais desenvolvido. Foram desenvolvendo outras partes, mas nesta época era um cérebro primitivo. E então o medo da fome nos manteve vivos e vivas, porque a fome matava muito. E o ser humano tem um desejo de sobrevivência que é um desejo primitivo, não é? A fome se matava naquela altura. Matava se nós não comêssemos aquelas... virávamos na esquina e pareciam umas bagas qualquer e a gente tinha que comer, não é? Para nos manter vivos. Então, ao longo do tempo, isto durou milhares e milhares de anos. Vivemos assim. E nós, hoje em dia, temos este cérebro primitivo aqui. E ele é muito, muito, muito forte. Tanto que, em situações de perigo, as nossas teorias todas fogem pela janela fora, não é? Porque estamos a fugirmos. O cérebro primitivo é muito, muito forte. Dos mais fortes. Ele foi o primeiro a se desenvolver. Este medo da fome é muito primitivo, é muito ancestral. Bom dia, Gênia, minha querida. Muito bem-vinda. Estamos aqui na aula 11 da aula do Corpo Livre. E estamos a falar aqui sobre o medo ancestral da fome. Porque essa semana tenho vindo aqui a falar sobre o medo, não é? E amanhã vamos começar o nosso estudo de Viver Sem Medo, e então achei muito, muito adequado falarmos sobre o medo da fome. E eu estou a explicar aqui como o ser humano, eu falo muito isto no curso da alquimista, não é? Sobre o funcionamento dos nossos cérebros, do nosso cérebro, e temos sim uma parte primitiva, uma parte muito importante do nosso cérebro, que nos mantém vivos, não é? Mas não necessariamente nos mantém felizes. E a gente já vai chegar lá. Pois é, minha querida, mas não estás sozinha nessa. Não estás mesmo. A Jana está aqui a dizer que o maior problema é comer demais. Não estás sozinha. Então, estamos então na época de há milhares e milhares de anos atrás, quando o nosso cérebro
não era como é hoje em dia, tínhamos um cérebro, só o cérebro primitivo, que nos fazia lutar, correr, fugir, comer e estas coisas básicas para a nossa sobrevivência. Passamos assim milhares e milhares e milhares. Depois o nosso cérebro começou-se a desenvolver e começou a criar o sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, que é um dos mais fortes de todo sempre. O cérebro primitivo e o cérebro emocional trabalham aqui, todos trabalham em conjunto, não é? E levamos milhares e milhares de anos com o nosso cérebro primitivo e trouxemos connosco os nossos medos todos, não é? De sobrevivência. Desenvolvemos o nosso cérebro emocional. Só muito recentemente, para a história da humanidade, não é? Uns milharzinhos de anos já é algo muito novo. Só muito recentemente é que desenvolvemos o nosso cérebro que pensa, que é o nosso neocórtex. Ou seja, nós temos uma fome primitiva e nós temos muito isso. E eu quero que depois desta aula vocês comecem a pensar bastante e mastiguem bastante este tema, que é quantas vezes nós comemos por medo da fome. Não é lógico, não é racional. Não é lógico, não é um medo racional. Nós sabemos perfeitamente, nós estamos hoje em dia, nós não temos a falta de comida que havia na era do Paleolítico, não é? Nós não temos isto. Nós sabemos que vamos ao supermercado, vamos comprar as coisas que nós precisamos e nós não vamos morrer se não comermos aquela laranja, aquele chocolate, ou aquela alface, ou aquele frango, não é? Nós sabemos isso logicamente. Mas eu dei por mim, no meu processo de cura, quando tive acesso a esse conhecimento, eu fiquei abismada com a quantidade de vezes que eu comia com medo que depois faltasse. Meu Deus! E eu, literalmente, quando nós temos esta consciência do nosso cérebro primitivo e a maneira como ele atua, nos dão estes medos irracionais, porque é a função dele. É a função dele, ele está a fazer o seu trabalho. Ele não tem a função de nos provocar a plenitude, a felicidade, a leveza. Não! Esta é uma função nossa. Porque nós não somos os nossos cérebros. Nós somos a consciência que regula os nossos cérebros. Não é? A nossa mente. Eles não podem estar no comando. Não é? Porque eles não sabem sobre a nossa felicidade. Será mesmo que comer isto vai ficar feliz? Vai ser coerente com os meus objetivos? Ele não quer saber disso. Ele quer te pôr viva. Ele quer nos ver a respirar. Ele não quer que morras por fome, não é? E isto nós conseguimos ver muito, este cérebro primitivo a funcionar com as nossas crias. Yes. Existe algo visceral, gutural, quando o nosso filho está a chorar com fome. Desviem-se muito. Nós enfrentamos um tsunami para dar de comer aos nossos filhos. É ou não é? E muitas vezes este medo da fome fica distorcido. E, por exemplo, nós nos perguntamos porquê é que os miúdos comem tão mal? Que mães são essas? Não é? Nunca se fala dos pais, né? É só das mães. Interessante.
Que mães são essas que fazem esses lanches, não é? Vamos pensar sobre esta questão do cérebro primitivo, deste medo ancestral que nos acompanha. E claro que existem muitas outras coisas aí intrincadas, mas não é querer. Nenhuma mãe quer que o seu filho se alimente mal. Nenhuma. Não é? Então vamos também deixar de culpar tanto. Este tema é bastante complexo e intrincado. Eu estou tentando aqui fazer um resumo em meia hora, não é? Mas vocês podem despertar aí a vossa atenção para esta questão. Quando nós... eu não tenho agora tanta dificuldade nisto, não é? Porque nós quando tomamos consciência deste nosso cérebro primitivo, e eu consegui curar-me da compulsão antes de ter o meu filho, e então se eu estou, mãe, eu quero um chocolate, isto não me afeta a nível profundo, ou seja, o meu cérebro primitivo não é ativado. Mas vocês pensem bem, se o vosso cérebro primitivo não é ativado, esta coisa visceral que é ilógica, não é racional, porque ele não pensa. Quem pensa é o nosso cérebro, que é muito novinho ainda. É o nosso cérebro bebê. Então imaginem, quem é mais forte? Primitivo ou bebê? Não é? Mas... se nós temos que ver que nós não somos o nosso cérebro. Nós somos a consciência por detrás destes cérebros todos a atuar. E nós conseguimos ver. Mas temos que ter consciência disso. Olha, o primitivo está lá. Come, que vais morrer. E o cérebro que pensa diz... calma. Lá estás tu no drama. Se não comeres este croissant hoje, vens amanhã e comes, porque a padaria está aberta amanhã também. Não vais morrer. E o primitivo? Ok. Tens razão, não é? Quando o cérebro emocional... estou tão cansada. Trabalhei tanto. Sinto-me sozinha. Vou comer. Aquela prateleira toda de chocolates. Vou pôr aquela prateleira toda de chocolates. Porque eu mereço. Não é? Vamos comprar aquele vestido porque... estás tão desconsolada e precisas de algo para te animar. E vais comprar os vestidos todos da Zara. Isso é o nosso... Se vocês forem ver, o neuromarketing mexe muito com os cérebros primitivos, estão-te medo, escassez, e o cérebro emocional, tristeza, felicidade, como a Coca-Cola. A Coca-Cola não vende Coca-Cola, a Coca-Cola vende felicidade. Se a Coca-Cola vendesse Coca-Cola, ninguém comprava, não é? Portanto, são cérebros muito fortes, muito fortes. Mas nós temos o neocórtex. E nós, na nossa consciência, podemos ver estes cérebros todos a atuar. Nem sempre o neocórtex pensa bem. Ok? Nós podemos ativar... Ok. Nós sabemos que isso existe, que estes medos ancestrais primitivos existem. Quando nós temos consciência disso, nós não estamos a perder energia, a nos culpando. Mas porque é que agora eu quero comer isso? Mas que não sei o quê. Nós perdemos imensa energia a resistir. E quando nós temos consciência destes medos da fome, que são muito ancestrais, muito fortes e tiveram a sua razão de ser, existe um certo espaço que nós possa... Espetacular como é que o nosso corpo é tão inteligente, mas ele não pode mandar. Nós é que temos que estar no comando deste navio. Nós é que temos que saber distinguir quando é com medo é importante, é real,
é decisivo para a nossa sobrevivência, não é? Nós é que decidimos. Ou se é um medo que não existe, que é uma ilusão. Nós é que decidimos isso. Mas não vamos estar à espera que o nosso cérebro primitivo seja uma coisa que ele não é. Não vamos estar à espera da nossa cabeça que ela começa a pensar de uma maneira mais adequada. Ela não está aqui para isto. Ela não é a função dela, esta função é tua. Basicamente, tudo se resume a ocupar o nosso lugar. Ocupar o nosso lugar para ir pegando nesta ferramenta poderosíssima que nós temos, mas é uma ferramenta. Não é o patrão. Não é? É um provérbio bastante popular aí, que também agora já nem sei. Que o nosso cérebro não é uma ferramenta, não é o patrão. Não pode mandar, porque ele não tem esta consciência. Nós é que temos esta consciência. E nós somos um espírito, um coração. Temos outros mundos, conseguimos ver mais além, não é? E temos muito que ver essa questão também com os nossos filhos. Porque muito, nós sabemos, e eu falei disto ontem, nós sabemos que a alimentação dos nossos filhos está péssima. Péssima. O que é que faz isto acontecer com tanta informação que nós estamos aí? Não é? Não é? É não querer. Ai, as pessoas não querem. Não é. Temos que ver isto de uma outra abordagem. Se nós não conseguirmos fazer estas curas, não é? Não existe, não vão existir receitas suficientes de lanches saudáveis para as mães, para os pais fazerem para os seus miúdos. Porquê? Existem tantas. No computador, no Google, é só ir ao Google. Tanta receita de lanches saudáveis, as pessoas estão carecas de saber o que é que devem comer, o que é que não devem comer, o que é que faz mal. Porquê este desfazamento, não é? Não será uma abordagem que não está a ser correta a esse problema? Não aprendemos as coisas mesmo importantes. Não aprendemos o que é que está por detrás das nossas escolhas. Não aprendemos isso. Ai, sim, eu sei que as bolachas Oreo fazem mal. Mas continuam a levar bolachas Oreo para o lanche dos miúdos. Porquê? Porquê? O que é que tu sentes quando não pões aquelas bolachinhas Oreo no lanche do miúdo? O que é que nós sentimos? Sentimos um medo. Sentimos medo. Medo, cansaço. Medo das birras dele que eles sofram sem aquela bolacha Oreo. É ou não é? Vamos começar a ver o que é que está por detrás das coisas. Estamos sempre a ficar na superfície e nada muda, nada muda. Vamos começar a nos observar como cientistas, sem nos culpar. Quando me dizem, eu não sei como é que essas mães fazem isso e fazem esses lanches assim e não sei o quê, e estão à espera que eu concorde, porque eu tenho uma alimentação saudável, o meu filho, as minhas sobrinhas têm uma alimentação saudável e que eu estou no grupo das mães que fazem tudo muito perfeito e tudo muito
bem e que as outras, o outro grupo de mães que são carrascos, que não querem saber. Eu não vou nisso. Eu não estou nesse grupo. Isso não existe. São egos inflamados de pessoas que querem se sentir superiores à custa dos outros. Eu não quero isso. Eu não sou assim. Eu não culpo nada, eu não culpo ninguém. Cada um se faz aquilo que pode com aquilo que sabe. E cada pessoa sabe com que linhas se coce. E quando nós vamos escarafunchar as coisas, nós conseguimos perceber que estes medos ancestrais estão muito arraigados em nós. Estavam em mim. Eu sei lá, se não tivesse curada, como é que o meu filho iria ter agora uma alimentação? Não é? Agora, como eu consigo ver, como eu tenho consciência destes cérebros a atuar, não é? Eu não vou na ladainha deles. Só vou na ladainha do meu cérebro primitivo quando de repente me aparece uma situação de perigo iminente à minha frente. Tipo um tubarão, não é? Entende? O medo despoleta nós e tem que ser assim. O que é que vai fazer o medo? Fugir? Lutar contra o tubarão? Não é boa ideia. Mas estão a perceber. Mas quando vem o medo de estou fazendo uma comidinha e depois, ai, coitadinha, vou por aqui isto e isto, porque, ai, coitadinho, não sei o quê, uma maneira de lhe compensar, não é? De compensar os nossos filhos e nós vamos escarafunchar o que é que está por detrás, é medo. Medo, medo, medo. Portanto, não se sintam culpadas, vocês só não fazem melhor porque não sabem fazer melhor. E fazer melhor não é saber fazer lanches saudáveis. Porque se nós não curamos estes medos em nós, não adianta de nada. Se nós não conseguimos descodificar estas vozinhas dos nossos medos primitivos e ancestrais, que são muito fortes, mas que não mandam. Só mandam se nós não estivermos a ocupar o nosso lugar. Entendem? Não existe uma violência contra as mulheres em todos os níveis, em todos os lugares. Uma violência contra as mulheres que são mães e que fazem o melhor que elas sabem. Uma violência contra as mulheres que não têm filhos. Uma violência contra as mulheres que não têm um parceiro. Uma violência contra as mulheres que têm um parceiro e que não sei o quê, não sei o que mais. Uma violência... Quando é que vamos parar com isso? Só conseguimos fazer aquilo que a nossa consciência permite. E eu no outro dia fico doente sim, com os lanches que o meu filho diz que fico doente, mas não é um julgamento. Muitas das coisas que eu digo são factos, mas não é um julgamento, porque nesta altura de campeonato, aonde eu estou agora, com a cabeça que eu tenho agora, eu acho que compreendo tudo. Tudo. Toda a gente sabe a minha opinião sobre ansiolíticos. Sempre que falo de ansiolíticos é sempre uma polémica. Alguém me telefona, alguém assim, babá. Mas como eu costumo dizer, eu não acredito nos ansiolíticos como tratamento. Não estou a julgar a pessoa que vai tomar ansiolíticos. Entende? Não estou a julgar as pessoas que fazem aquilo que elas sabem fazer. Muitas vezes ajudadas por uma sociedade, não é? Que incita bastante. Querem que as mães façam lanches mais saudáveis, mas
Temos uma sociedade que ajuda as mães. Trabalhamos todo o santíssimo dia. Não temos tempo para os nossos filhos. Não temos tempo para nós. Deus-nos livre se uma mãe vai tomar um cafezinho e tira um bocadinho de tempo para si. Ai, credo, ela não está com os seus filhos. É ou não é? Somos as primeiras. E quem é que diz isso? Outras mulheres. Somos as primeiras a nos criticar, a nos julgar. A violência contra as mulheres vem muito de mulheres. É alguém que aparece aparece numa live e tem botox e nós já estamos a jogar, ai, credo, aquela agora está cheia de botox. E às vezes faço isso, confesso. E tenho que fazer aqui sempre. E o que é que faz isso? São as vozinhas do meu cérebro. Vozinhas do meu cérebro, não é? Com crenças, preconceitos. Mas eu não sou as vozinhas do meu cérebro. E eu digo sempre: Carolina, tu não tens nada a ver com isso. Não é um assunto teu. O que a pessoa faz ao seu corpo. Entendem? Não é um assunto teu. E isso tudo. Tenho aqui algumas aqui. A Eugénia está a dizer aqui: a chamada comida de plástico não consomos muito, mas é a quantidade que me faz engordar. Em vez de comer uma batata, vão 3 ou 4. Batata, não é? Mas e alfaces? Comes alfaces, Eugénia? Não é? Portanto, este comer muito está sempre associado a certos produtos alimentares, já não é? Eu falo muito nisto nos meus cursos. Isto tem aqui uma metodologia. Os ansiolíticos, se deixares de tomar ansiolíticos, ficas em desequilíbrio emocional. Eu não acredito nisso, Eugénia, sinceramente. Claro que cada caso é um caso e é específico, mas os ansiolíticos eles imitam algo que nós temos no nosso cérebro. Nós temos aqueles químicos no nosso cérebro naturalmente. Nós não aprendemos a viver uma vida e nós não aprendemos habilidades para gerir o nosso emocional, as nossas emoções. Não é algo de fora que vai te ajudar a equilibrar. É só o ansiolítico nos anestesia. Ele não ensina a lidar, não é? Ele pode até dar um tempo, não é? Com situações bastante difíceis, cada pessoa é que sabe. Mas ele não cura, ele não te faz aprender a lidar contigo próprio e com as tuas coisas, não é? Nós quando fazemos exercício, por exemplo, despertamos endorfinas naturais no nosso corpo. As pessoas que sofrem, as pessoas que tomam ansiolíticos deviam fazer todos os dias muito, muito exercício físico. Porque desperta os tais químicos naturais sem os efeitos secundários que o ansiolítico tem. Dá-nos discernimento mental. Nós não sabemos lidar connosco próprios. Tomar ansiolíticos se achas necessário, se foste medicada ou se fazer o tratamento como deve de ser, consoante o profissional de saúde. Mas fazer exercício físico, fundamental. Alimentação, nada de doces. Fugir do açúcar a 7 pés, que o açúcar deprime o corpo. Biologicamente mesmo. Não é?
os ansiolíticos podem despertar fomes. Portanto, é quase como um ciclo vicioso, não é? Eu, eu se fosse a ti, começava a fazer exercício. Caminhadas vigorosas para te fazer respirar. Cursos de desenvolvimento pessoal. Autoconhecimento, saber com que linhas tu, quem és tu, não é? Muitas vezes nós vamos conhecendo e ter consciência de várias coisas, muitas vezes há um desequilíbrio emocional. Porquê? Como é que tu pensas? Como é que constróis os teus pensamentos? Muitas vezes é muita negatividade. Nós pensamos de uma maneira muito negativa. E quem é que pensa? Nós. Não é ninguém do céu. Somos nós, com a nossa cabeça. Só que nós não temos este discernimento. Nós não aprendemos a fazer isso. Nós não aprendemos a observar os nossos pensamentos. Se eu construísse pensamentos, e eu também corto xoxa, eu corto desanimada, tenho os meus desânimos, mas o meu dia vai ser como eu quiser. O meu dia vai ser como eu quiser. Porquê? Porque eu é que mando na minha cabeça. Tu é que mandas na tua cabeça. Só que a gente foge, não é? A gente não quer este comando. Porque com este comando vem muita responsabilidade. E a gente começa a observar, e a gente começa a ter consciência da tamanha responsabilidade que nós temos pelos nossos estados. Portanto, minha querida, és responsável pelo teu estado. A 100%. E isto dói. Isto dói bastante. É melhor pôr a responsabilidade para os outros, não é? Para o estado, o desequilíbrio emocional, como se fosse algo fora de nós. E não é. Somos nós. Mais uma vez, não conheço a especificidade do teu caso, não é? Mas tenho a certeza absoluta que podemos fazer uma melhoria muito grande com o nosso próprio estado de emocional. Se fores uma pessoa também muito sensível e não sabemos gerir essa sensibilidade, se estamos sempre muito sensíveis às energias dos outros, isto é isto é um caminho de autodescoberta mesmo. E cada vez mais que nos vamos descobrindo, nós vamos saber lidar connosco. Não é? Vamos saber lidar connosco com as nossas coisas. Minhas queridas, esta live vai ficar salva durante 24 horas. Juliana, meu amor, grande beijinho. Falamos aqui sobre o medo ancestral da fome. Tentei aqui resumir como é que o nosso cérebro primitivo funciona. Quem não viu aqui a live, veja a gravação que vai ficar disponível 24 horas. Por mais 3 dias vai ficar disponível no grupo secreto. Não se esqueçam que amanhã vamos começar o nosso estudo. 7 dias aqui para aprender a viver sem medo. E o medo está muito intrincado com todas as áreas. Todas. O medo da fome, como falamos hoje. O medo de envelhecer. O medo de morrer, o medo de não existir mais, que é um dos medos mais poderosos que nós temos. Enfim, sem falar nas fobiazinhas, nos medos mais evidentes, mas aqueles medos que estão muito disfarçados em nós, não é? E há alguma coisa que é aparente, que é algo, mas se formos escarafunchar para dentro, é medo. E então, vamos sim passar 7 dias com um dos livros mais importantes da minha vida
Viver sem medo. Com este livro eu aprendi que era assim, dona da minha cabeça. Foi um dos livros, não é? Não foi só esse. Dona dos meus medos. Vamos assumir o comando do nosso estado. Vamos assumir o comando da nossa vida na medida do nosso possível. Um grande beijinho e uma ótima quinta-feira.